Olá, pessoas! Aqui quem tenta vos falar é Bruno de Andrade, meio sem voz, meio doente, mas ainda operante. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora multifacetada que nos seus livros anteriores já se arriscou pelos becos do terror, pelos palcos da dramaturgia e pelas esquinas da poesia. E agora ela está lançando o seu quarto livro, mais um livro de poemas, A Perfeição dos Avessos, que está em pré-venda pela editora Folheando. E além disso, ela é uma grande amiga e uma espécie de professora. Eu confesso que a minha leitura de poesia ainda é bastante rudimentar, e ela aí está sempre me ajudando a despertar e me fazer entender um pouco dessa arte. Então é com muito carinho que eu recebo aqui hoje Elisa Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Elisa. Olá, Bruno. Olá, pessoal aqui do Lume. É um prazer estar aqui. Uma honra ser entrevistada por esse meu queridíssimo amigo Bruno. Então, Elisa, já partindo para a nossa pergunta tradicional aqui do podcast sobre os vagalumes literários, que é como a gente chama aqui aquelas primeiras obras ou primeiros autores que fizeram você se apaixonar pela leitura. Quero saber quais foram os teus. Os meus. Bom, eu fui uma leitora de Monteiro Lobato quando eu era bem pequena. Na verdade, foi uma iniciação literária que eu tive na escola. Eu estudava num colégio público. A gente teve uma professora, que a gente nem chamava de professora, ela se auto-intitulava bibliotecária, e ela fez um convite para as criancinhas muito pequenas, no caso eu estava nesse grupo das criancinhas muito pequenas, para formar uma espécie de clubinho de leitura. E aí a proposta era ler os livros do Monteiro, né? Aqueles livros não eram apenas aqueles livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ela focava muito o Monteiro Lobato fez uma adaptação de alguns romances clássicos, né? Eu lembro que eu li Don Quixote, uma versão do Monteiro, e ela convidava as crianças e formava uma espécie de um grupinho entre as classes. E essa aí foi a minha, digamos assim, a minha introdução no mundo da literatura, né? Além disso, eu era uma leitora dos contos do Oscar Wilde. É meio pomposo, né, Bruno? Mas é a verdade. Inclusive, a gente divide o gosto pelo Retrato de Dorian Gray, né? É o grande livro da minha adolescência que me acompanha desde então. Volta e meia eu volto a ele. É um livro que eu gosto muito. Eu sempre cito ele como um livro assim muito marcante dessa primeira fase minha de leitora, né? Depois na adolescência eu li muito, eu fui uma leitora do Jorge Amado, Capitães de Areia e aqueles livros Gabriela, Os Velhos Marinheiros, que é um livro que eu gosto pra caramba dele. Depois li muito o Júlio Cortázar também quando eu era adolescente. Enfim, foi um caminho assim meio enviesado, mas é isso. Mas tu não citou nenhum poeta aí, né? E hoje tu tá bem inserida nesse mundo da poesia. A poesia, ela chegou tarde na tua vida? Como foi? Então, na verdade, eu nunca li, assim, acho que como a maioria das pessoas aqui no Brasil, eu não tive uma iniciação literária na poesia, no colégio e tal. Eu fui ter contato com a poesia muito tardiamente, faz apenas 5 anos. Eu fui fazer uma graduação em letras. Eu comecei em 2007, interrompi por muitos anos e terminei em 2020 ou 2021, não sei. E quando foi em 2017, eu tive um professor na universidade. Ele me estimulou a leitura de poesia e a escrever. E aí, meu contato com a poesia vem dessa época. Ou seja, eu sou praticamente uma criancinha, Uma jovem poeta. uma jovem poeta. Mas, então, antes da gente continuar falando de poesia, a gente tem que falar de terror, porque o teu primeiro livro, A Segunda Natureza, que foi lançado em 2020, é um livro de horror. É um horror menos óbvio, assim, são contos um pouco mais sutis, trabalham mais com sugestão, mas tem monstro, tem sanguinho, tem todos os elementos ali. Queria saber de onde veio esse teu interesse pelo horror e por escrever horror, né?
Eu sempre gostei muito do gênero, tanto nos audiovisuais, né, em filmes, como para leitura. Teve uma época que eu lia bastante terror. Infelizmente, eu não consigo citar todos os autores que eu li, além dos clássicos, mas eu li Frankenstein, eu li O Exorcista, eu li Stephen King, eu li Bram Stoker, eu li todos esses clássicos, né? Isso assim, tipo, sei lá, final da adolescência, quando eu era jovem, sempre foi um gênero que eu gostei muito. Até hoje, eu continuo lendo. Dia desses, fui escrever para uma editora e eles perguntavam quais eram os últimos livros que eu tinha lido. Fui lá e encontrei um livro da Mariana Henriques, que é um livro de horror contemporâneo. Então, é um gênero que realmente ele me interessa. E daí, para escrever, acho que é uma consequência, né? Então, o Segunda Natureza, uma das coisas que eu acho também interessantes nele, que marcam, é que tu usa muitos elementos bem brasileiros, assim, nos contos, né? Tem um conto com o Curumim, o conto que dá título, né, ao livro Segunda Natureza se passa na floresta, ali com um povo meio indígena, meio inventado. Tem a Yara também no livro, enfim. São muitos elementos, sejam elementos do folclore, sejam elementos da nossa cultura de forma geral, e você traz isso para nossa realidade nesse cenário de horror. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, se essas histórias te fascinam, se é uma coisa bem pensada em tornar o livro mais brasileiro, como é? Olha, me interessa um pouco, né, retratar essa nossa realidade. E me interessa também muito esse horror mais contemporâneo, né? Isso como consumidora do gênero também. Acho que é por conta disso que essas coisas aparecem no livro. Se você olhar direitinho aí, o Segunda Natureza, é meio que eu procuro viajar pelo Brasil, tem conto da Amazônia, tem conto que traz o Centro-Oeste, tem conto que fala, eu acho que São Paulo, né, que é aquele da faca de prata, acho que é a hamburgueria em São Paulo. Eu meio que procuro trazer essas regiões brasileiras, essa nossa realidade social e os elementos folclóricos também, mas eu acho que é muito porque me interessa esse terror mais contemporâneo, esse que está mais aí entranhado nas nossas vidas e tal. E essa preocupação não, esse gosto, né, em retratar variedade de coisas que tem no nosso país, né? Acho que é um pouco isso. Quem lê o Curumim, existe uma discussão entre, entre eu e a Elisa sobre as perversões desse Curumim aqui nesse texto. Fica aí para quem for ler, como vocês vão interpretar. Diga-se de passagem que só o Bruno vê perversão no meu menino Tem, ali. tem uma perversão muito traumatizante. O conto mais horroroso para mim de todos é o Curumim. E tu tem escrito ainda terror? Porque você tinha pensado, né, até em fazer uma continuação do livro, segunda natureza, como a gente brinca. Como é que tem sido essa ideia? Ah, Bruno, eu tenho vontade de escrever esse segundo livro. Já devo ter, assim, talvez uns 5 ou 6 contos que eu poderia aproveitar. Eu tenho muita vontade, porque eu me divirto muito escrevendo essas Uhum. coisas, né? Por estranho que pareça, eu me divirto. Então, existe o projeto ainda, mas tenho ideias dos contos. Eu comecei a escrever agora um conto que, meu, não era para ser de horror, mas ele acaba se desviando para essas temáticas, né? Então, eu acho que sim, em breve teremos a segunda natureza, Segunda Natureza 2. Eu gosto, realmente é um gênero que eu gosto, que eu tenho vontade de escrever. Em termos assim de conto, eu acho que é onde eu me sinto bem e, sobretudo, me divirto escrevendo, né? Então pode esperar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Então, depois do Segunda Natureza, que foi de 2020, 2021, tu lançou O Condomínio no Divã, que é um livro, que é uma peça, né, na verdade, que tu escreveu em conjunto com Carlos Neves, que é ator, diretor, dramaturgo também. Eu quero saber primeiro de onde veio esse interesse pelo teatro. Eu sei que não é a primeira peça que tu escreve, né? De onde veio essa Elisa dramaturga?
Eu gosto muito de dramaturgia. Eu teve uma época da minha vida que eu lia muito dramaturgia, eu descobri a dramaturgia e li bastante. Li bastante coisa do Garcia Lorca, do Nelson Rodrigues e alguns outros autores clássicos eu gosto. Bom, e aí o Carlos é essa pessoa da dramaturgia, né? Ele é ator, ele é formado, e ele trabalhou comigo, somos colegas do Banco do Brasil. Não convivíamos tanto lá, não. Nós conviveram mais fora do banco. E quando foi, não me lembro que ano, aconteceu um concurso de dramaturgia no CCBB, do Banco do Brasil. E eu tinha um texto que chama, é um conto que chama-se é Plano B, mas ele foi rebatizado para O Mar nos Seus Olhos. E o Carlos já havia transformado esse conto num pequeno esquete dramatúrgico para as oficinas que ele dava, né? Aí quando rolou esse concurso, Carlos, eu estava viajando aí, Carlos, Elisa, vamos transformar em uma peça e tal, não sei o quê. Aí escrevi O Mar nos Seus Olhos, que é um texto dramatúrgico, uma peça, começo, meio e fim, que foi submetido para o concurso da Funarte. Ele até foi um dos finalistas nesse concurso. O primeiro texto dramatúrgico que eu escrevi, ele foi selecionado, foi finalista de um concurso da Funarte. Quando teve a pandemia, aí falamos, puxa, vamos fazer alguma coisa. E aí rolou a escrita do Condomínio no Divã. O Carlos estava no Brasil, eu aqui em Portugal. Foi um trabalho interessante, porque a gente fazia umas reuniões assim por audioconferência, e fomos escrevendo, e a ideia era essa, né? São cenas que se passam dentro de um prédio, né? Num edifício de apartamentos. E são esquetes que são independentes, mas que podem ser interpretados, podem ser lidos como um corpo, né? Digamos assim. E foi muito divertido escrever isso. São textos basicamente de humor. Eu acho que tem um texto só, um dos esquetes só que é um pouquinho mais dramático, talvez, mas estão todos pegados no humor. Foi um trabalho muito divertido, eu adorei escrever, eu adoro dramaturgia. E, enfim, foi uma experiência ótima. Além de tudo, essa coisa de você escrever em dupla, né, de você trocar ideias, de você aprimorar o seu texto pela experiência do outro. Foi muito interessante, eu adorei. É um livro que eu gosto demais. Então, eu quero perguntar justamente sobre isso. Como foi esse processo de escrever em dupla, assim? Para mim sempre parece algo muito difícil de fazer. Como essas ideias se complementam, você escreve, ele altera, ou, né, você altera o que ele escreve, como é a liberdade que cada um tem nisso, como funcionou esse processo? Então, na verdade, eu também me interesso muito por isso de escrever em conjunto, né? No caso da gente, o que aconteceu? Os esquetes são mais ou menos independentes, né? A gente tinha algumas sessões de, digamos assim, escrita criativa, de provocações mútuas, e daí saíam ideias para os esquetes, mas basicamente cada um escreveu o seu texto. E aí a gente tinha uma fase de leitura conjunta, onde cada um contribuía no texto do outro, né? Alguns dos textos, sobretudo o prólogo e o epílogo do Condomínio, foram escritas mais assim, nós nos interagimos de uma forma mais orgânica, mas os esquetes mesmo, eles são independentes. Eu acho que quem lê até percebe o meu estilo, do estilo do Carlos, tanto que eles são assinados, cada um dos esquetes é assinado, né? Eles não são... É um livro conjunto, mas cada uma das partes ela é assinada. Mas esse sonho de escrever a quatro mãos mesmo, ou a seis ou a oito, Uhum. ele ainda existe. E aí veio esse teu encontro com a poesia, como você falou, né, que é razoavelmente recente, e acho que foi um encontro muito que deu muito certo, né? Você passou a gostar muito e produzir bastante, assim. Então, Bruno, o que que acontece? Como eu falei, eu comecei, assim, o primeiro contato que eu tive de verdade com poesia foi em 2017, ou seja, é uma coisa muito recente, né? São 5 anos, é muito pouco tempo. Eu não lia poesia, eu senti um pouco de aquele preconceito do desconhecimento, né? Então é uma coisa muito recente na minha vida, mas é uma coisa que, a partir do momento que entrou, ela entrou assim, ocupando um espaço muito grande. Eu falo que hoje eu sou uma pessoa que eu leio poesia todo dia. Eu praticamente hoje em dia só compro livro de
poesia, salvo exceções, né? E leio muito. E o que que acontece? Desde que eu comecei a escrever poesia, eu tenho um retorno muito bom, tanto das pessoas que são minhas amigas, que me leem, como fora, né, de quem me conhece. Isso também é um alimento, né, para sua escrita, para sua pesquisa, para sua investigação, para sua produção. A poesia hoje para mim é tanto uma coisa que eu consumo muito, não só para como insumo para a escrita, mas com prazer, e é algo que eu escrevo com muito prazer também. A poesia é um instrumento de investigação para mim também. Enfim, realmente a poesia, ela chegou ocupando um espaço muito grande, assim, na minha vida pessoal e na minha vida de escritora. Tu tem se dedicado bastante também em oficinas, né? Uma coisa que tu gosta de fazer. Qual é o impacto dessas oficinas na tua escrita e nos teus livros? Eu já fiz algumas oficinas de prosa, né? Eu fiz uma oficina com o Marcelino Freire, fiz uma oficina com a Andréa Del Fuego, que foram duas oficinas focadas talvez um pouco mais em prosa, mas na do Marcelino eu só levava poema. Só levei praticamente poema. Inclusive descobri algumas coisas sobre a minha poesia na oficina dele, né? Depois disso, eu tenho feito só oficinas de poesia. Eu acho que para poesia a oficina é uma coisa que é meio que essencial, porque a gente, na oficina, tem contato com muitos poetas. A gente tem não só os poetas que participam da oficina, né, o que eles produzem, mas também as referências que a gente acaba conhecendo nas oficinas, né? Então, eu acho que para a escrita poética é muito importante, é uma coisa assim essencial. Eu fico pensando assim que eu acho que eu vou morrer fazendo oficina de poesia. Espero que não durante, né? Eu termino uma, já fico pensando na próxima. Eu acho muito, muito bom, gosto muito. Uma coisa que tu já me falou que vem um pouco até dessas oficinas, né? É a coisa da mancha do poema no papel, né? Que eu acho sempre interessante de falar. Que aparece principalmente agora nesse novo livro, Perfeição dos Avessos, que você se preocupa muito em como a forma física mesmo, a grafia, digamos assim, o desenho que o poema vai formar na folha, né? Como é que é isso, assim? De onde veio isso e qual a importância dessa parte para ti? Então, essa coisa da mancha do poema, se você observar lá no Aragem, isso não aparece tanto. Uma preocupação que eu tinha muito na época do Aragem era uma preocupação mais com o ritmo do poema e tal. Essa coisa da mancha não aparecia muito, não. Mas eu falei que fiz a oficina com o Marcelino, né? Quando chegou lá na oficina do Marcelino, logo no primeiro poema que eu levei, ele falou assim: Nossa, adorei a mancha do poema. Aí eu comecei a entender essa coisa da mancha, né? A maneira como você quebra os poemas, porque na poesia, às vezes, os espaços, os vazios, eles também significam, né? E eles provocam quebras também na leitura. Tanto quando você, digamos assim, declama o poema, proclama o poema, fala o poema, quando você lê. E aí, no livro, no Perfeição, tem alguns poemas que foram produzidos durante a oficina, e os poemas ficaram impregnados dessa percepção do impacto que tem a forma como você distribui o poema na página, na leitura, na percepção, ao ponto de, às vezes eu escrevo o poema alinhado pela esquerda, aí quando eu vou ler, ele não funciona alinhado pela esquerda, aí quando eu centralizo, o poema funciona, sabe? Então a Hum? mancha tem a ver com isso, ela tanto é um aspecto estético do poema na página, como no meu caso, na minha escrita, ela também repercute na forma de ler o poema, no impacto que tem a leitura do poema. Uma outra característica nos teus poemas é a pontuação, que você usa bastante colchetes no lugar de parênteses. Tem uns dois pontos que aparecem no começo da frase ali do nada, que eu nunca entendi muito bem também. Mas tem uma pontuação diferente, né? Como é que tu trabalha essa questão da pontuação na poesia? É uma coisa bem difícil para mim, e eu já sofri muito com ela, e agora eu estou tomando algumas atitudes com ela, mas eu não vou falar das atitudes
eu estou tomando com a pontuação agora, vou falar mais do perfeição. No Perfeição, como tem essa coisa da distribuição do poema na página, a pontuação às vezes aparece como um elemento estético no poema, né? E isso que você falou dos 2 pontos, ao invés de colocar no final do verso, colocar no começo, no meu caso, tem muito a ver com a estética. Eu acho feio 2 pontos no final da... Acho que fica feia aquela coisa ali no final, aí eu coloco no comecinho do verso. Mas aí no Perfeição tem umas coisas de barra-barra e tal. Tem um colchete. O colchete eu uso bastante. O colchete, para mim, ele é... Eu uso, às vezes, quando eu quero colocar uma voz, que é uma voz diferente do eu lírico do poema. Às vezes, uma intrusão do eu, esse eu aqui, o eu que fala, né? Tem um nome, mas eu esqueci agora. É como se fosse uma outra voz que atravessa ali o poema. O colchete normalmente é isso. O parêntese normalmente eu uso quando é uma explicação, né? E o 2 pontos é, assim, uma pausa mais longa, quando você quer realmente aquela pausazinha mais longa. Ou às vezes porque o poema pede, né? Mas, assim, é uma coisa muito... Eu diria assim, no Aragem, a pontuação era uma angústia, no Perfeição foi uma diversão, e hoje em dia eu estou quase não usando mais pontuação, Bruno. Meus poemas mais recentes, cada vez eu uso menos pontuação. Bom, então, vamos entrar nos livros mais especificamente. Primeiro, no Aragem, né, que foi teu primeiro livro de poesias. Como foi? Porque você vinha escrevendo poesia há bastante tempo, tinha muitos poemas, né? Como foi reunir, como foi o processo de reunir e de publicar, saiu pela editora Urutau, né, no ano passado. Fala um pouco desse processo de feitura do Aragem. Então, eu acho assim, essa coisa de organizar os poemas, ela é uma dor e uma alegria ao mesmo tempo, porque ela é angustiante, né? Que toda vez que você se propõe a olhar um objeto e tentar organizá-lo de acordo com uma regra e tal, implica você fazer escolhas, né? Fazer recusas e, enfim. Mas ao mesmo tempo ela é tipo divertida, né? Você procurar um fio que conecte, né, o teu, digamos assim, o teu corpus poético, né? Eu tenho os meus elementos, os temas que eu escrevo, e que eu sempre, quando escrevo um poema, eu vou lá e classifico ele de acordo com o meu tema, né? Cada época tem um conjunto de temas, e aí, assim, é olhar o que você tem de material, tentar compreender o que tem ali que dá essa liga, né? E dentro dessa liga você fazer as separações que dão, digamos assim, organicidade ao livro, né? Então, por exemplo, no Aragem tinha um elemento, ainda tem, né? Minha poesia tem um elemento muito assim aéreo, muito aéreo no sentido de mental, digamos assim, né? Tem um elemento muito de ar, né? E aí eu percebi isso na leitura, né? Tinha uma presença muito grande de ventos, né? De ar se movimentando, de movimento. E aí esse foi o que orientou a escolha dos poemas. E dentro dessa temática, os poemas têm, digamos assim, uma atmosfera diferente. Tem poemas que são mais rítmicos, mais leves, em termos de temática, tem poemas que são mais densos e tal. E aí a organização veio nessa linha aí, né? Tanto que o livro é Sopros, Ventos, Brisas e Outros Ventos, eu acho que é Outros ares. Outros ares. Ele está organizado dessa maneira, nesse sentido. Os sopros são os poemas mais leves, os ventos são os poemas que têm uma carga um pouquinho mais, digamos, pesada, né? Enfim, nessa linha aí. No Perfeição, a minha escrita já estava um pouquinho diferente, os temas já eram um pouquinho diferentes, aí a organização é um pouco mais temática, né? Eu tinha um conjunto de poemas que eram memorialistas, não necessariamente que sejam poemas biográficos, mas são poemas que têm um tom de memória, que eu organizei o livro, são 3 livros, né? É um que fala de memórias, um segmento do livro que fala que é assim um pouquinho, tem uma temática um pouquinho mais, digamos, feminista, entre aspas, que fala de amores mal resolvidos, que é
Jardim de Amores Imperfeitos, né? E tem essa outro segmento do livro, que são os poemas que são mais, eu falo que são engraçadinhos, que são esses poemas mais graciosos, que são mais organizados na página, de uma maneira mais, assim, estética e tal. Então, o livro está organizado dessa maneira. Mas é isso, é sempre divertido, depende do corpus que você tem e depende da atmosfera que você quer dar ao livro, né? E aí eu quero te perguntar, porque assim, você teve esse encontro com a poesia que eu falei, começou a fazer oficinas, começou a escrever bastante. Naturalmente, em algum momento você reuniria esses poemas com alguma unidade, e foi assim que nasceu a Aragem. Um ano depois já vem o Perfeição dos Avessos. E eu fico pensando, o processo foi muito diferente, assim, quando depois de ter lançado o Aragem, os poemas que tu escreveu a seguir, já era pensando em reuni-los para um novo livro? Você já pensou em dar mais unidade? Ou não, continua escrevendo ainda de maneira meio aleatória para depois juntar tudo? Não, eu acho que eu comecei a dar mais unidade, eu comecei a observar os meus poemas assim, em termos de o que estava envolvido ali naquela escrita. Eu acho que sim, eles têm mais assim, coesão e mais projeto, digamos, no momento da escrita. E agora eu diria que eu tenho escrito agora ainda mais. Porque assim, né, a poesia ela é muito ampla, sabe, Bruno? Tem muitas formas de você fazer poesia. Então, hoje isso está muito mais claro para mim, assim como comparando o Aragem com o Perfeição, eu acho que tem uma diferença bem grande. No Perfeição tem três linhas bem claras. Tem esse conjunto de poemas que são memorialistas, que são mesmo. Tem esse conjunto de poemas que são mais visuais, né? E são mesmo, eles querem ser isso. E tem esse outro conjunto de poemas que tem essa proposta mais política, né? Mas um pouquinho mais engajada. Então são três linhas. Então eu realmente escrevi poemas com três objetivos diferentes, digamos assim, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é bem diferente. O processo de escrita mudou bastante. Uma dúvida que eu sempre tenho é sobre a menina dos teus poemas, que ela tá sempre aparecendo, a anti-menina, a menina ausente, eu acho, a menina alguma sempre tem sempre uma menina, menina réptil, menina alguma coisa. E na minha cabeça é sempre a mesma menina, né? Não sei se é, mas pra mim funciona sempre a mesma menina. Eu não sei se essa menina é você, se é um eu lírico maluco aí. Queria que saber sobre essa personagem misteriosa que ronda a tua poesia, a menina. Então, eu já tive um projeto de escrever um livro só com essas meninas aí, que elas aconteceram lá no Arage e elas acontecem no Perfeição. O que são essas meninas? Algumas dessas meninas, tudo bem, elas realmente são eu, elas se referem a mim, algumas, mas não todas. Eu diria que a maioria não se referem a mim. Eu uso essa personagem aí, a menina, quando eu quero falar de ou algum comportamento feminino, ou alguma personagem específica. Às vezes ela é uma personagem fictícia, às vezes ela é inspirada em alguém real que me ronda, às vezes ela é alguém inspirada numa notícia. Lá no Aragem tem um poema que eu não me lembro qual é o nome. Acho que tem dois poemas que foi inspirado num caso concreto que aconteceu de uma menina que foi estuprada pelo pai, não me lembro direito qual a história. E tem uns dois poemas que eles são meio que inspirados na história dessa menina. E tem algumas meninas que são puramente inspiradas em obras literárias. Eu leio a Lígia e a Clarice, às vezes, contos, e aí vou lá e crio uma menina que é a menina da Clarice. Então, assim, ela às vezes sou eu, às vezes não sou eu. Por exemplo, no Perfeição, tem uma menina lenta, eu acho que é isso. Essa aí sou bem que eu. Inclusive é onde está o verso que dá nome ao livro. Mas nem todas, a maioria não sou eu. Não sou mesmo. Olha, a minha versão de que é sempre a mesma menina é muito mais legal. Então fala aí, qual que é a versão? Não, é essa, é sempre a mesma menina. Aqui, ó, a menina sonâmbula. Pra mim, vai ser sempre a mesma menina que tá. Ela aparece em contextos diferentes, fazendo coisas diferentes.
Então, nesse livro aí, no Perfeição, eu tive uma leitura crítica, né? E tinha vários poemas, que era menina isso, a menina aquilo, a menina... E aí, na versão final, eu acabei tirando, porque era uma marca muito forte, eu deveria ter, talvez, reunido eles numa sessão do livro. Mas eu achei que reuni-los numa sessão do livro, não sei, não me pareceu bom, acho que ia ficar uma coisa meio sem graça. Eu preferi espalhar eles no livro, os poemas, e mudar o nome. Então tem mais menina, na verdade, do que as que aparecem no título. Tem a menina quase também, olha. Você vai ter várias meninas que são sempre. Eu gosto sempre desses títulos. Eu leria um livro só da menina. A menina, alguma coisa, vindo alguma coisa, todos os poemas. Bruno, quando eu tiver 20 livros, aí eu vou fazer uma. Tem duas coisas que eu queria reunir. Um são essas meninas. Eu parei um pouco de escrever agora sobre elas, mas eu acho que eu vou voltar ainda. São essas meninas que eu queria reunir num volume só. E tem os poemas de viagem também que eu escrevo, que tem alguns lá no Aragem, tem alguns aí no Perfeição, né? Que eu queria. Tinha um projeto que era escrever só esses poemas de meio que de viagem, só que não são tão de viagem assim. Mas também um dia, quem sabe. Tem nesse livro aí tem um que é da Patagônia, que eu acho que eu escrevi um. Aí tem um que é de Copenhague. Então tem as meninas e tem as viagens. Quem sabe quando eu tiver 20 livros eu faço uma reunião das meninas e das viagens. Ou das meninas viajantes. É. Então, eu ia falar justamente sobre isso, né? Tem muitos poemas de viagens. E, aliás, as pessoas não sabem, mas amanhã Elisa parte numa nova viagem, uma viagem meio extrema agora para o Everest. Então, eu quero ver o que é que vai render essa viagem aí para a poesia dela. Mas, enfim, tem muitos poemas que são de viagem, que se passa em diversas cidades, outros locais. Tem poema na savana, observando girafa. E o que é interessante é que você retrata momentos mais intimistas, mais prosaicos, assim, dessas viagens, né? Você não é uma ode à cidade, você não fala de um grande acontecimento ou de um aspecto, sei lá, cultural específico daquela cidade. Você fala de coisas que você observa, de músicos que você vê tocando, de um animal que você viu, uma garça, uma gaivota, né? Alguma coisa assim. Então, eu queria que tu falasse disso, assim, de onde tu tira. Essa palavra é meio brega, mas vou usar na falta de outra. De onde é que você tira a inspiração, né? Para escrever, se você observa mais coisas cotidianas mesmo, inclusive quando você está em locais diferentes, né? Viajando. Então, eu ontem estava até falando sobre isso. Eu não sou aquela pessoa que viaja, que conhece o lugar completamente antes de viajar, que faz uma lista. Eu quero conhecer isso, quero conhecer aquilo, né? Eu não sou esse tipo de viajante. Eu sou uma viajante muito de experimentar o lugar com o corpo. E aí eu acho que é isso que aparece nesses meus poemas de viagem. E daí que eu acho do interesse, o que tem de interessante neles para mim, né? Eu espero que para quem lê, que é uma experiência muito pessoal, né? É como que aquela cena, o efeito que ela produz em você. Eu acho que no Aragem, que tem um poema de um ratinho, que eu vi lá em Bordeaux, eu estava em Bordeaux, com tanta coisa para falar em Bordeaux, que é uma cidade super bonita e super rica, cheia de vinho bom, e a pessoa vai falar de um ratinho que passa na frente de uma igreja, porque realmente ele cruzou, eu estava fotografando, o ratinho cruzou, e aí, enfim, virou um poema, e eu acho que é isso que é aí que está o interesse, né? E aí você junta, né? Você vê um ratinho na calçada toda limpa, tudo perfeito em Bordeaux, e um ratinho. Aí você lembra do Ratatouille, né? Aquele filme adorável. E você, de repente, conecta isso, né? Uma coisa com a outra. E aí surge o poema. E aí eu acho que daí que vem esse interesse, né? Em escrever, e daí que vem a inspiração. E, enfim, é isso que me interessa. E estranho, né? Na viagem, é isso que me interessa. Vamos ver o que será agora lá nas montanhas, né? Eu já comecei a escrever hoje, para você ter uma ideia de como que está a temperatura da escrita para essa viagem. Se tu viu um rato em Bordeaux e saiu com um poema, se tu for para Paris, tu sai com uma Ilíada, né? Porque não falta rato ali.
Agora, já que a gente está nessa área de bichos, né? Falando de ratos e girafas e tudo mais, eu quero saber qual a tua relação com caracol. Porque tem caracol no Aragem e tem caracol no Perfeição dos Avessos. Inclusive, tem caracol começando e fechando o livro no Perfeição. Então, qual é o lance com os caracóis? Ah, pergunta, não sei responder. Eu sei que é um bicho que ele me encanta. Acho que pela o contraste que tem entre a dureza e a perfeição da carapaça dele com aquela fragilidade toda da lesminha que vai dentro. Acho que ela me intriga e me encanta. Eu vejo muitas possibilidades poéticas nesse bichinho. É por isso que ele abre e fecha. Acho que ainda vamos descobrir. Acho que na outra vida eu fui um caracol. Mas ele volta recentemente. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, né? Nessa abertura e nesse fecho do livro com esse caracol, né? Enfim, no começo ele abre porque o poema que abre o livro, quer dizer, na verdade o livro tem um poema que é um prólogo, né? Aí ele tem esse poema do caracol, e ele é um poema que fala muito de casa, né? Por isso que eu acho que ele está introduzindo aí o livro, né? Porque o livro tem esse elemento da casa, do ambiente fechado, que é muito frequente, ele atravessa o livro inteiro. E o poema que está lá no final, ele fala de. Ele é um poema meio assim, ele é um pouco uma poética, né? Poema metalinguístico, ele fala um pouco do fazer poético, no caso do meu fazer, né? Que é uma preocupação muito grande com a forma, uma preocupação formal que aparece nesse livro. Então, ele é um livro que fala do livro em si, e é isso, acho que é por isso que eles estão ali no começo e no fim. Um, porque é um tema que atravessa, né, da casa, essa coisa de você estar protegido ali dentro de uma casca. E o que fecha o livro é um poema que tem a ver com a poética do livro, né, que é e uma poética da pessoa também, que é Uhum. uma pessoa que está sempre um pouco preocupadinha com a forma, né? Ao lado do conteúdo, sempre preocupada com a forma de apresentar esse conteúdo, né? Que eu acho que é o que está naquele segundo poema lá, aquele que fez. Segundo não, o penúltimo, antes do São epílogo. muitos números. Então, falando em forma, o Perfeição dos Avessos, que tá, como a gente falou, em pré-venda, ele tem uma capa também muito particular. Queria que tu falasse dessa capa, como surgiu, que é uma capa muito bonita, inclusive. Essa capa, a imagem que aparece na capa é uma imagem modificada de uma foto da minha avó, quando ela era bem novinha. É uma foto que ela manda na época, namorado dela, que viria a ser meu avô, uma foto posada, e a capista fez uma intervenção na foto. O que acontece nesse livro é que ele tem muitos poemas memorialistas, né, que são biográficos, e um deles é um poema que eu escrevi para minha avó, que é um poema que se chama Fina. Ela está lá no livro como um poema. E aí tinha essa foto, eu achei a foto muito bonita, eu queria uma capa que tivesse uma ideia de colagem, que tivesse um elemento gráfico também, porque tem um corpo ali no poema que é muito visual, né? São esses tais poemas que eu falo que são engraçadinhos, eu queria que tivesse esse elemento, aí queria que fosse uma colagem, e quando eu apresentei a foto para a capista, ela adorou a foto, e aí ficou, eu queria muito a foto da minha avó, enfim, aí foi, juntou tudo, e acabou saindo essa capa, que eu fiquei muito feliz com a capa. Aliás, eu gosto muito da capa dos dois livros, acho elas muito, muito bonitas e muito, assim, integradas com o conteúdo dos livros, né? Eu sou muito feliz com os capistas Uhum. que me couberam. Então, agora, fugindo um pouquinho dos livros, eu queria que tu falasse um pouco do coletivo As Contistas, né? Que tu participa, que a Fernanda Calef Barbeta e a Gisele Fiorini Bom, que já participaram aqui do episódio de Microcontos, também participam. É um coletivo de escritoras, mulheres, contistas, obviamente, como diz o nome, mas também poetas, romancistas, inclusive a Fernanda tem um romance premiado aí por sair. E vocês têm um trabalho muito interessante, já lançaram coletâneas juntas, né?
tem projetos juntas. Queria que tu falasse sobre esse coletivo e sobre a importância que é estar num grupo como esse de mulheres escritoras para ti, como isso impacta na tua escrita, enfim. Como é esse trabalho colaborativo? Então, fomos contistas numa época. Hoje nós somos, sobretudo, amigas, né? Nos tornamos, pelo caminho da escrita, amigas, né? Nos reunimos em torno desse gênero do conto, mas cada uma tem o seu caminho literário, né? Eu e a Sabrina investimos bastante na poesia, a Gisele e a Fernanda curtem demais o microconto, né? A Paula, que é dramaturga, sobretudo, né? Embora tenha livros de contos premiados também. A Sandra, que é, sobretudo, romancista, mas todas nós nos encontramos como contistas e assim, é um convívio muito enriquecedor. Esse livro, Perfeição, elas fizeram uma leitura do livro, fizeram uma leitura e fizemos uma reunião para sugestões do livro. O livro da Fernanda também, premiado agora no Prêmio CEP, lá de Pernambuco, também nós lemos, trocamos impressões entre nós. É um coletivo de escritoras que, sobretudo, eles nos impulsiona, eu acho. Ele nos estimula a escrever e torna a nossa escrita melhor. É o coletivo ideal do sonho. Para quem quiser conhecer, o endereço é ascontistas.wordpress.com ou procurem lá por As Contistas no Instagram, eu recomendo também, muito bacana o projeto delas. E agora eu quero fazer aquela famosa cobrança vexatória e deixar registrado aqui no ar, que é para você não ter mais a possibilidade de fugir, que eu quero falar de um dos seus próximos projetos, que é o seu romance, que faz tempo que você está postergando, escreve, aí deixa, aí eu vou lá, fico cutucando, cadê o romance, cadê o romance? É um romance sobre meninas também, né? Aliás, para mim pode ser as mesmas meninas dos poemas, tá tudo integrado. Fala um pouco desse projeto do romance, para deixar registrado aqui que você tem que fazer, tem que escrever, e depois vai ter que vir aqui para lançar também. Bruno, essa é uma história meio, como é que eu vou falar? Meio que se repete, né, na minha escrita. Meu romance é uma relação entre três personagens, avó, mãe e neta, né? E eu quero falar sobre essas três mulheres de três gerações completamente diferentes, como que algumas coisas não mudam, digamos assim. Basicamente, o livro é um pouco sobre isso, né? Agora, ele está assim, né? Está em busca de eu realmente enfrentá-lo, porque a escrita, a escrita prosaica, para mim, ela é uma escrita muito trabalhosa, né? Você sabe disso. E aí eu tenho muita preguiça de enfrentá-la. Ela consome muito tempo da minha vida, pela forma como eu escrevo, né? Acho que é por isso que eu me encontro tanto na poesia. Eu me preocupo muito com a forma, eu sou aquela pessoa que fica escolhendo a palavra, escreve o mesmo período 5 vezes, troca as palavras de ordem. E daí que, para uma pessoa com essa dinâmica de escrita, a escrita prosaica de um romance é muito dolorida. Mas vamos enfrentar. Esse romance tem que sair, porque eu não consigo nem pensar em outra história. É uma história que tem que sair das minhas mãos, da minha cabeça, para ela poder sair, né, de vez da minha escrita, porque eu volto e meia, volto a esse tema, né? Então, assim, fica aqui o compromisso. Antes da gente encerrar, então, fala como as pessoas te encontram e como encontram a perfeição dos avessos. Eu sou a Elisa S. Ribeiro, lá no Instagram. No Facebook eu sou a melisas.ribeiro. Lá no meu Instagram tem uma Linktree, que tem todos os meus livros lá, tem um link para a compra de todos os livros. O Perfeição dos Avessos, ele é um livro que saiu pela editora Folheando, então ele está disponível lá na loja virtual da Folheando, é só entrar lá na Folheando e procurar a Perfeição dos Avessos. Ele está em pré-venda, eu acho que é até dia 6 de dezembro. Na postagem desse podcast
tanto no site, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Eu vou deixar lá o link para vocês adquirirem um livro, também as redes sociais da Elisa. Então, se não quiserem sair por aí procurando, é só clicar aqui no post que vocês vão encontrar. Elisa, muito obrigado pela tua presença. Foi bem divertido. Foi uma experiência diferente para mim aqui, entrevistar uma amiga, uma pessoa que, de alguma maneira... Não, eu vou me dar algum mérito e dizer que eu participei de alguma forma do livro como leitor beta, embora eu não tenha opinado em nada, porque eu não manjo muito de poesia, mas eu tô ali sempre lendo e fico muito feliz de ver esses projetos saindo do papel agora. Então, muito obrigado. Como eu sempre digo para todo mundo aqui, né, para voltar sempre, no seu caso, volte com o seu romance, para que a gente possa falar dele. Bruno, eu que agradeço esse espaço aqui no seu site. Agradeço também todas as suas leituras, embora às vezes tenha uma opinião assim mais contundente sobre tira essa vírgula daqui, corta esse adjetivo, mas assim, a leitura, a recepção é sempre muito bem-vinda. Eu desejo muito sucesso aqui para o seu podcast. Obrigado. E, enfim, é isso. Foi muito bom estar aqui. Essa conversa foi muito legal. É muito bom a gente ter uma oportunidade assim, de falar um pouco, né, sobre literatura, sobre o que a gente escreve, sobre como que é o nosso processo, né? É sempre muito bom. E eu tô tomando bronquinha, porque eu não tenho falado muito da Apoia-se. Então, se você que estiver ouvindo quiser apoiar o site, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, é só acessar apoia.se/lumiliteratura, ou também vai no site, enfim, nas postagens aqui desse podcast vocês encontram. Obrigado, Elisa. Até a próxima. Obrigada.